Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para levar até você uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. E creio que Deus, assim como em outras ocasiões, descerá a sua graça para que possamos compreender a sua mensagem e sermos edificados em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 33 e você vai ler comigo o versículo de número 18 e o versículo de número 19. E o texto então nos diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Louvado seja Deus. Queridos, nós vemos aqui o salmista glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, e ele falando da grande bênção de ser assistido por Deus, de ser socorrido por Deus e no tempo oportuno. E ele então diz que os olhos do Senhor estão atentos, ou seja, o Senhor está com o seu zelo presente. Os olhos do Senhor procuram aqueles que o temem o seu nome, aqueles que verdadeiramente aguardam na sua misericórdia, porque tem ele se humilhado, tem ele se santificado ao Senhor e agora esperam unicamente a bênção que vem da parte do Senhor. São um povo separado para Deus, pois eles aguardam no Senhor para livrar a sua alma da morte e para conservar vivo na fome. Então o salmista diz: olha, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, aqueles que são povo do Senhor, por certo agora eles vão receber o favor de Deus, porque na verdade eles têm se humilhado e buscado do Senhor, e na hora em que alguém busca de Deus, então recebe o socorro e a proteção que vem de Deus, recebe as provisões que vem de Deus, e por certo agora ele vive esta inteira vida de bênção, de felicidade, sob as misericórdias do Senhor, porque verdadeiramente Deus vai olhar para ele com olhar de compaixão, com olhar de zelo, para atender os seus pedidos, atender os seus rogos e fazer com que possa esta vida glorificar o nome do Senhor em toda a terra e tornar manifesto a sua grande maravilha. Quando nós confiamos em Deus, então nós vamos desfrutar do seu zelo, dos seus cuidados, do seu amor, por que não dizer desfrutar da sua inteira misericórdia? Deus está olhando para você dizendo: não permitirei a destruição na tua vida e nem tampouco te abandonarei nos momentos difíceis da tua vida, na hora em que você mais precisar. Eu estarei presente para te abençoar, para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vá comigo, querido, no livro de Deuteronômio, capítulo 2, e você vai ver o zelo de Deus, o cuidado de Deus com Israel, a sua nação santa. Deuteronômio, capítulo 2, e nós vamos ler o versículo, louvado seja Deus, de número 7. E então o texto diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos, e o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Louvado seja Deus. Assim como Deus foi com sua nação de Israel, Ele é com você.
Ele sabe o que você precisa e necessita, e sempre Ele vai estar presente para abençoar a obra das suas mãos, os seus feitos, assim como Ele por 40 anos, durante o tempo da peregrinação no deserto, Deus não abandonou o seu povo, Deus não deixou o seu povo só, mas esteve presente, provendo tudo e nada lhe faltou. Desta mesma forma, Deus vai fazer com você, Deus vai fazer com a sua família, Deus vai fazer com o seu povo, e você vai ver os livramentos do Senhor, você vai ver a proteção do Senhor, você vai desfrutar das provisões de Deus. Ele vai prover tudo o que você precisa, Ele vai prover pão, Ele vai prover água, Ele vai prover tudo o que você necessita. Mesmo que o inimigo se levante, vai cair por terra, mas o Senhor não permitirá que os laços da morte dominem você, e nem tampouco a escassez lhe leve à destruição, mas o Senhor teu Deus vai estar guerreando e vencendo por você, e vai fazer você cantar o hino da vitória, vai fazer você bem dizer o nome do Senhor, e por certo você vai estar dizendo: Deus vive e é poderoso e tem confirmado o seu agir na minha vida, a cada obra, a cada sinal, a cada milagre, a cada maravilha que tem manifestado em minha vida, na minha casa ou sobre os meus amigos. Deus vai estar respondendo o desejo do seu coração. Também nós vamos ver os cuidados de Deus na vida, louvado seja o nome do Senhor, de Elias. E eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. E você vai ler comigo, louvado seja o excelso nome do Senhor Jesus, do versículo de número 3 ao versículo de número 6. 1 Reis 17, versículo 3 a 6, olha o que diz: vai daqui e livra-te, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, e lá está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Você vê aqui quando Deus se manifesta ao coração do seu servo Elias, e ele diz: vai, louvado seja Deus. Quando ele fugia das perseguições, e ele disse: vai e habita junto a Querite, e lá tu vais comer e eu vou te sustentar, eu vou prover para você, e você vai beber daquele ribeiro de água. Diz aqui a palavra que os corvos, em obediência à ordem de Deus, levavam pela manhã e levavam pela noite pão e carne para Elias. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, eu estou sob a ordem de Deus, Deus tem falado, Deus tem manifestado, eu estou em obediência, mas as lutas têm se levantado. Deus está dizendo: eu vou prover. Assim como eu fiz com Elias, eu vou fazer contigo. Não vai te faltar pão, não vai te faltar o teu alimento. Eu vou prover, eu vou mandar para você, eu vou suprir as tuas necessidades,
eu vou ordenar a minha bênção sobre a tua vida. Você vai ver que enquanto você estiver obedecendo a minha ordem e andando segundo a minha direção, andando debaixo da obediência do que eu tenho ordenado, guardando a minha palavra, o teu coração, com temor, todas as coisas te serão possíveis. Eu vou prover todas as coisas, e você vai tomar posse delas e vai glorificar o meu nome, e eu estarei abençoando a tua vida. Louvado seja Deus. Assim também Elias, em uma outra ocasião, recebe a bênção do Senhor, aqui também em 1 Reis, capítulo de número 19, louvado seja Deus. Isto já Elias no deserto, e olha o que diz o texto, 1 Reis 19, verso 5 ao verso 7, e diz o texto: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-lhe a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido, ou seja, muito longo, te será o teu caminho. Louvado seja Deus. Aqui você vê que Deus, por certo, envia o seu mensageiro, o seu anjo, e leva suprimento para Elias no deserto. Você talvez está passando numa prova semelhante ao deserto, aonde você não vê amigos, aonde você não vê sombra, aonde você não vê, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma caverna para se esconder. Talvez você está se achando como no vento, jogado à sorte, e Deus está olhando para você dizendo: eu já preparei um zimbro, e você vai estar na sombra deste zimbro, debaixo dele eu vou te abrigar. Eu estou provendo algo especial para a sua vida, e eu vou mandar o anjo, e ele vai suprir as tuas necessidades. Eu vou manifestar grandemente milagre, porque você ainda tem uma grande jornada pela frente. Você não vai parar por aí. Ainda há um povo que espera para ouvir a palavra do Senhor através da tua boca. Há uma multidão que está esperando para ser curado pela imposição das tuas mãos. Há um grande rebanho que está preparado para que eu te coloque como príncipe e te coloque lá como meu mensageiro diante deste rebanho. Deus está olhando para você e dizendo: é longa a tua caminhada ministerial, não parou e nem vai parar. Os teus inimigos vão cair por terra, os laços de Satanás vão ser dissipados, e você vai glorificar a Deus. Os cuidados de Deus estão vindo ao teu encontro. Louvado seja Deus, para curar, para sarar, para te revestir, para te renovar, para te encher da autoridade do Espírito Santo, para você avançar e glorificar o nome do Senhor. Também, seguindo para o livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, louvado seja Deus, 2 Reis, capítulo 3, você vai ver quando aqueles 3 reis esperaram e havia necessidade deles serem socorridos, Deus os socorreu. Olha o que diz aqui o texto, 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 9, e nós vamos ler até o versículo 20, e o texto diz assim: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como numa marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: a que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse-lhe: aqui está Eliseu, filho de Safote, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo eles o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei este vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas aves cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água, como disse o profeta. Louvado seja Deus. Aqui você vê aqueles 3 reis saíram uma peleja, e o profeta disse: olha, vocês vão cavar covas neste vale, então vocês não vão ver vento e nem chuva, mas todavia Deus vai operar um milagre, vai encher de água, e vocês vão beber, e vocês vão poder suprir toda a vossa necessidade. Deus está olhando para você hoje dizendo: a batalha está travada, mas o Senhor está provendo força, o Senhor está provendo autoridade, o Senhor está provendo meio de vitória, e Ele vai mandar suprimento para você escapar, de cabeça erguida sairá, e você vai glorificar o nome do Senhor. Deus entregará os teus inimigos derrotados diante de ti. Todos os que têm se levantado contra a tua vida vão cair por terra em nome do Senhor. Toda enfermidade vai cair, toda obra das trevas vai cair, toda má conversação vai cair, toda palavra de maldição vai cair, toda oração contrária vai cair. Vai ficar de pé só a palavra do Senhor. Vai ficar de pé na sua vida a autoridade de Deus, a unção e o poder do Espírito Santo. Deus está no controle, e Ele vai erguer diante de ti o pendão de bênção, o pendão de vitória, porque o Senhor já declarou, já determinou, para que você seja agora um canal de bênção, um canal de vitória, e possa você exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Também vá comigo em 2 Reis, agora no capítulo de número, louvado seja Deus, 2 Reis, agora no capítulo de número 4, e você vai ver a história de uma viúva, por certo, esposa de um profeta de Deus, de um servo do Senhor. Olha o que diz o texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, olha o que diz o texto. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que eu tenho servo, o teu servo temia ao Senhor,
E veio o credor e a levar-me os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem escravos deles. E Eliseu disse: e o que te hei de fazer? E declarou-me: que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois ele dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, porém vivei do resto. Deus hoje olha para você e diz: a provisão está chegando. Você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você vai bendizer o nome do Senhor Deus. Aquele que criou os céus e a terra é o Deus poderoso a quem você serve. Assim como esta viúva, serva do Senhor, Deus disse: não vou permitir por certo os teus filhos se tornarem escravos, mas todavia, pela tua fidelidade, pela fidelidade do teu marido, de estar andando na presença do Senhor e obedecendo, Deus trará provisão. Pastor, eu não tenho nada, tudo está faltando, eu tenho situações difíceis e tenho altos compromissos para honrar. Deus está dizendo: a porta está se abrindo e o Senhor vai te dar condições. Você vai honrar cada compromisso, tudo será resolvido e Deus ainda te dará provisão para você viver, você e sua família, e desfrutar da bênção do Senhor, desfrutar das maravilhas do Senhor. Deus, por certo, calará os teus adversários e erguerá diante de ti o pendão da vitória. O Senhor teu Deus tomará pleito na tua causa. Ele vai agir com poder, ainda que ele tenha que vencer grandes exércitos, ainda que ele tenha que abater muitas altivez diante de você. Ele fará isso para que o nome dele seja glorificado na sua vida, o nome dele seja exaltado na sua vida. Você vai desfrutar das promessas do Senhor, você vai desfrutar do zelo do Senhor. Ainda que a terra toda seja contaminada pelo mal, Deus guardará você e os seus debaixo do sangue de Jesus. Ainda que Deus permita vir a fome sobre o Brasil, Deus guardará você e sua família. Deus abençoará você aonde está, em seu país. Deus alcançará você aí. Provisões de Deus virão ao seu encontro e você vai desfrutar do zelo do Senhor, das provisões de Deus. Ele está dizendo: a tua fidelidade gerará bênção para você, e bênção transbordante para suprir todas as áreas da tua vida. Louvado seja Deus. Vá comigo em 2 Reis, capítulo de número 7. Louvado seja o Senhor. 2 Reis, capítulo 7. E você vai ler comigo o verso 1 e 2. E depois nós vamos ler o verso 6 a 12. E por sinal vamos fechar depois do verso 16 em diante, que diz assim: 2 Reis 7, aliás, verso 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse-lhe: eis que ainda que o Senhor fizesse
janela nos céus, e poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém tu não comerás dos feitos do Senhor. Pule os demais versículos e leia o versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruídos de carro e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram, e os esconderam. Então voltaram e encontraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e os esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos ao rei, à casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfameados estamos, pelo que saiam ao arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: como sairão eles da cidade? E então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Pule os demais versículos para o 16 e olha o que diz a continuidade do texto. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus que falou, quando o rei dissera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e dissera: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia isso acontecer e fazer conosco esta palavra? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim sucedeu, porque o povo atropelou a porta da cidade e ele morreu. Deus hoje olha para você e diz: eu vou trazer sobre ti a bênção. A tua casa, a tua cidade pode estar sitiada de inimigo, e os inimigos serão agora apanhados de surpresa pelo agir do Senhor, o Senhor dos exércitos, assim como ele fez com Samaria, que fez os seus inimigos ouvir barulho como de cavalos e como de carros de fogo, e cegou o entendimento deles a ponto de gerar medo e eles fugirem, e o Senhor permitiu vir toda a fartura e o que aquele povo precisava e o que havia duvidado. O Senhor disse: tu verás, mas tu não comerás. Deus hoje está dizendo para você: teu inimigo vai ver a tua bênção, mas não vai participar dela. Teu inimigo vai ver a vitória que Deus
Deus vai te dar, mas não vai compartilhar com você. Teu inimigo vai ser preservado em vida para ver, aleluia, Deus abençoar teus filhos, Deus abençoar tua casa, porém ele não viverá para sempre. Louvado seja Deus. O Senhor está desviando da tua casa a praga, a maldição, a destruição, e a bênção do Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida, e você vai ver os milagres que Deus vai operar. Ele está vencendo a guerra por você, para preservar a sua vida, para suprir você. Nada vai te faltar. Os teus inimigos vão bater em retirada, e você vai ver o agir das mãos de Deus.